os dias de hoje. Mas hoje eu quero colocar a Lidiane Leite, né? Ela que fez vários cursos aí de aperfeiçoamento na área de liturgia, também possui até um consultório próprio, muito acolhedor, seguro aí, para que o paciente realmente tenha até uma certa confiança, um conforto aí para demonstrar as suas dificuldades, né? E nesses tempos tão picudos, né, que a gente vem passando aí, a Lidiane, ela tem aí umas dicas para nos passar. Antes de mais nada, eu queria dar aí um bom dia a Lidiane Leite aí, e que ela fale um pouco aqui, passe aqui para os nossos ouvintes também. Bom dia, Lidiane. Olá, Pedro. Olá, ouvintes. É uma honra participar do programa e falar um pouco sobre educação e saúde, que eu tanto gosto, e fico feliz de compartilhar um pouquinho do que eu sei com vocês. Lidiane, nesses tempos aqui bicudos, nesses tempos aí que nós estamos passando agora, em praticamente todo o país, as aulas foram suspensas, né? No estado de São Paulo, aqui o governador João Dória, ele orientou naquela sexta-feira 13, lá que as escolas públicas e privadas suspendessem as aulas aí gradualmente, até que o dia 23, né, no último dia 23, parasse por completo aí por conta do coronavírus. O grande problema é o seguinte: os pais hoje estão trabalhando em home office, tá? As crianças estão em casa. Então, o que fazer com as crianças caso os colégios aí em que elas estudam não ofereçam alguma atividade pela internet? E como manter o ritmo do aprendizado dessas crianças, né? E entretenimento com elas, até porque hoje normalmente as crianças estavam na escola, os pais no seu trabalho. Hoje juntou todo mundo num único local, né? E misturou. E o importante é não mudar uma rotina. De que forma manter a rotina, de que forma manter o trabalho, de que forma manter o aprendizado com essas crianças e o entretenimento com elas. Você poderia nos dar algumas dicas a respeito disso? Realmente, Pedro, a situação do Brasil e do mundo não está fácil. Todo mundo está preocupado e é por essa razão que eu selecionei algumas dicas e algumas informações para vocês. A primeira dica que eu posso dar, Pedro, para os seus ouvintes é ter calma. O momento exige serenidade, resiliência e otimismo. O impacto dessa pandemia do coronavírus na sociedade está afetando não só a saúde física, mas também a saúde emocional. Então, os pais estão ficando ansiosos, inseguros, estressados, e isso reflete na criança, isso respinga na criança. Então, você, pai, mãe, que está me ouvindo, se você não consegue se tranquilizar, não consegue se acalmar com a prática da respiração, ou com exercícios físicos, ou ainda com meditação, procure a ajuda de um psicólogo. Faça uma terapia online, tente se acalmar, tente arranjar paz dentro do coração para você poder cuidar das crianças, para não respingar nelas. Então essa é a primeira dica. A segunda dica é você ter organização em casa. Você precisa fazer um roteiro tanto para você como também para a criança. E o roteiro da criança, eu sugiro um cartaz bem colorido, com figuras, se tiver criança pequena, para ilustrar os momentos que ela tem que ter naquele dia. Então, ela tem sim hora para acordar, hora para dormir, hora para jantar, hora para brincar e hora para estudar. Ela precisa desses horários estabelecidos. Ela não está de férias, ela não está de folga. Então, você tem que conversar com ela. Você tem que explicar a situação que nós estamos vivendo. Que ela não está na escola, mas ela precisa seguir regras. Ela não está de férias. É uma questão de responsabilidade social, é uma questão de empatia, de pensar no coletivo, na segurança de todos. Então é um momento, é uma fase, vai passar. E enquanto não passa, vocês vão viver assim, seguindo essa agenda da semana, esse roteiro. E aí a própria criança vai interagindo com o calendário dela e ela vai vendo o que tem que ser feito, o que já foi feito. E aí você vai trabalhando esse mural, entendeu? Bem colorido e com figuras, porque criança é visual. Criança que não está alfabetizada ainda precisa ser com imagens e não com palavras, tá? O mural. A terceira dica que eu quero dar para vocês
é a questão das brincadeiras. Então, que brincadeiras eu posso fazer com a minha criança dentro de casa? É simples, Pedro. São brincadeiras assim bobas, mas que ajudam muito no desenvolvimento da criança. Por exemplo, pega 6 pares de meia, mistura elas. Lógico que essas meias têm que ser tamanhos diferentes de pés, né? E cores e estampas. E a criança tem que selecionar os pares iguais. Ou você pode simplesmente pegar um papel alumínio, embrulhar objetos pequenos que tem dentro de casa e pedir para a criança ir desembrulhando cada objeto. No momento que ela está desembrulhando os objetos, ela está trabalhando coordenação motora fina. Como também pegar Tupperwares, potes plásticos que toda casa tem, abre, tira as tampas, mistura e pede para ela localizar a tampa do pote e entregar fechado. Ela vai ter que abrir e fechar e entregar bonitinho. Isso é uma brincadeira que você pode fazer com a criança em casa e que ajuda. Como etiqueta, no momento que você tira a etiqueta ou adesivo de uma cartela e cola no caderno, na folha, em qualquer lugar, você está trabalhando também coordenação motora fina. Trabalhar o polegar e o indicador, você está fazendo um movimento de pinça, que é importante na alfabetização para fazer a escrita. E por isso que eu bato na tecla da coordenação motora, porque se eu não tenho trabalhado a coordenação motora, eu não consigo que a criança escreva. Eu preciso que ela desenvolva todas as bases motoras. Então, por isso que eu falo, rasga papel. É uma outra brincadeira. Tem gente que tem papel nas gavetas, dá para a criança rasgar, cortar, utilizando os dedos, o polegar, o indicador, pedaço por pedaço, cortando a folha. Não com a mão toda, polegar e indicador, fazendo um movimento de pinça. Tá bom? Essas são dicas que você pode fazer uma por semana. Agora, tem outras coisas? Tem. Você pode fazer dobradura, você pode brincar de mímica, você pode brincar de estátua, você pode brincar de bambolê, você pode ter bolha de sabão. Mas lembrando, bolha de sabão é aquelas que assopra, não aquelas arminhas que já sai a bolha pronta. Gente, o mais importante, Pedro, não é o brinquedo, e sim é o brincar. Eu preciso que a criança brinque, interaja com o brinquedo. Uma criança tem que pegar o papel de rolo do papel higiênico e enxergar nesse papel de rolo uma luneta, um canhão. Eu preciso que ela interaja. O brincar é bem mais importante e fundamental do que o brinquedo em si. Então você vê que coisas pequenas como meias, como potes, viram uma brincadeira e vira desenvolvimento. Agora você pode estar me perguntando, não briga comigo. Aí os maiores? Os maiores também têm brincadeiras para eles, só que esses são jogos. Jogos de tabuleiro e jogos de regras, como dama, xadrez, trilhas. Aí tem o jogo do Uno, tem o jogo cilada, a hora do rush. Tem os gênios, que eu adoro. Todo mundo tinha que brincar de gênios, seja ele o brinquedo mesmo ou o aplicativo, que é gratuito. Tem também o detetive. Tem livros, caixinhas que vendem nas livrarias. Era uma vez, trio de rimas, onde está o absurdo. Tem livros como Onde está o Wall-E, que trabalha muito a percepção visual, as habilidades visuais, como o jogo dos 7 erros, figura fundo. Todas essas brincadeiras são importantes, não só na época da quarentena, mas para a vida toda. Assim que acabar a quarentena, continue fazendo essas brincadeiras, porque é importante para o desenvolvimento da criança. Agora, vamos para o momento do estudo, Pedro, porque não é só brincar, nós temos que ter responsabilidades. O momento do estudo eu sugiro 2 coisas. O mais importante, primeiro seguir o horário da escola. Se a criança estuda de manhã, então ela vai continuar fazendo atividades acadêmicas de manhã. Se for à tarde, ela vai fazer as atividades pedagógicas e acadêmicas à tarde, para não mudar a rotina dela nesse sentido. Então fica mais fácil a adaptação. Se a escola mandou tarefa, projetos ou exercícios, você vai fazer durante esse período. Se não, eu recomendo ou pesquisar na internet uma pesquisa do tema que ela está estudando na escola, ou assistir vídeos no YouTube sobre o tema da escola, ou então você fazer um painel da cola, da tinta, da canetinha, da revista velha, tesoura, e aí pede para ela montar um painel sobre o assunto que ela estava estudando, vai que é folclore. Então ela vai fazer um painel, um mural sobre o folclore. Agora, se são pequenos, aí o que eu sugiro? Aplicativos.
no celular tem gratuitos, onde fala de números, de sílabas, de formas geométricas, de cores. Só que aí, lembrando, 15 minutos. Não pode ficar muito tempo no celular, mexendo no celular. A questão do olho. O colírio, a venda do colírio, Pedro, vem aumentando. As crianças não estão mais piscando. É muito o olho fixo no celular. Sem contar a questão do sono, que de noite fica no celular e não consegue dormir. E é o que acontece, fica desatenta no dia seguinte, não tem memória e não tem atenção. Aí chega na minha clínica com a possibilidade de ser um TDAH, ter um transtorno de atenção. E não é, muitas vezes é uma questão de sono. Não está dormindo bem. E não é o tempo do sono, mas a qualidade do sono. Tá bom? Então, celular, tablet, computador são pouco tempo. Não é tirar, é dosar. A gente tem que aprender a dosar as coisas. E aí tem o momento da família, que é um outro momento da rotina, que eu também sugiro e indico. Estreitar os laços familiares. É ligar para o vovô, é ligar para a vovó, para a madrinha, para o tio, para o primo, trocar, entrar nos aplicativos de mensagem, mandar foto, pedir foto, conversar, saber como é que tá. Já que não podemos nos encontrar presencialmente, que vamos então falar e nos encontrar com as pessoas virtualmente, usar as redes sociais para relembrar de fotos, ou se você tem um álbum velho em casa com fotos antigas, sente com a criança, relembre esses dias. Vamos enaltecer esses dias felizes e compartilhar desse carinho com os nossos familiares. Tá? Esse é um momento família, é muito bom. Aproveita que o ritmo diminuiu, que você está na sua casa, para ficar alguns minutos com a sua família, relembrando desses momentos. Eu quero agradecer muito ao Pedro por me deixar participar do programa e passar essas dicas para vocês e dizer para todo mundo: e não se cobrem tanto, não se exijam tanto de vocês, porque senão vai gerar uma frustração e aí é pior. Eu sei que todo mundo vai fazer o melhor, eu sei que é difícil, não é fácil, mas vamos ter paciência, ter fé, ter esperança, que as coisas vão se encaixar. Minha mãe sempre me disse uma coisa e eu vou terminar com a frase que ela diz: é no andar da carruagem que as abóboras se ajeitam. Então vamos ter paciência. Eu agradeço o convite, espero que tenha ajudado, contribuído de alguma forma aí com vocês. E Pedro, se precisar de mim de novo, pode me ligar, que eu entro no ar com mais dicas, mais informações para vocês. Um grande beijo e até a próxima. Bom, que nós vamos precisar, certamente, vamos precisar novamente de você aqui, até porque essa quarentena, ela não termina agora, né? As aulas estão suspensas e, pelo que tudo indica, no final do mês de abril, que nós temos mais 30 dias aí pela frente, é que talvez as crianças retornem à escola. Mas diante disso aí, certamente nós vamos ter aí alguns entraves, os pais que não sabem lidar normalmente com isso, isso é normal, né? Que não sabem lidar, como trabalhar, como fazer o seu trabalho em casa, tendo as suas crianças, mudando a rotina também dessas crianças e mudando a rotina dos pais, né? Que estavam acostumados a entrar no seu escritório, sua mesa de trabalho, cumprir aquele horário de trabalho, tinha os seus colegas de trabalho por perto. Hoje é tudo, tem que se fazer tudo através de videoconferência, tudo muito remoto, e vai se tornando assim meio que complicado. Os pais de primeira viagem, principalmente, e quem nunca passou por isso, né? Quem nunca passou por uma situação dessa, é um momento agora de tentar se adequar. Eu tenho certeza de uma coisa, né? Assim que tudo isso passar, o modo em que as pessoas se relacionam e que devem se relacionar vai mudar demais, né? Por outro lado, hoje a família tá todo mundo junto, está todo mundo perto, e é o momento até de tentar mudar esse conceito e criar, né, uma forma de convivência diferente. Né? Gente que estava naquele corre-corre, uma casa ali com seus filhos, levanta, todo mundo acorda e sai correndo e leva as crianças para a escola, vai para o trabalho.
tem os seus afazeres de casa, tem os afazeres de trabalho, aquele corre-corre, as pessoas nunca se encontravam. Agora, pelo menos, parece que as pessoas ainda conseguem sentar numa mesa, todo mundo almoçar, ou ter olho no olho com seus filhos, com a sua esposa, com o seu marido. Então, provavelmente a relação entre as pessoas deve mudar. Talvez seja aí o momento do grande aprendizado. Lidiane, de qualquer forma, eu agradeço a sua participação, esperando aí que você volte aí com novas dicas aí, trazendo toda essa transparência, esse amor, a dedicação e esse comprometimento que você tem junto à sua profissão. Então tá aí. Também vou deixar aí o site da Lidiane, que é o lidianeleite.com.br. Depois a gente passa aqui também um WhatsApp para vocês. Então, ela que é pedagoga, neuropsicopedagoga, clínica institucional. Tem a sua clínica na região mais central de São Paulo, e depois nós passamos o endereço para vocês. Mas, por enquanto, nós vamos terminando aqui o primeiro bloco. Metrópole em Foco teve o oferecimento Sicredi, que é a primeira instituição financeira